Bom, ontem eu liberei um conteúdo, um videozinho, um Reels, falando um pouquinho, bem brevemente, né? Porque lá é tudo muito rápido que tem que fazer, sobre a história da minha separação. E aí hoje aqui eu vim detalhar, contar um pouquinho a mais do que foi que aconteceu, desde que isso aconteceu e como foi minha história e tudo mais, porque eu assisti muito vídeo aqui no YouTube sobre histórias de final de término de famílias, né? Então, é isso no vídeo de hoje. Chegou a minha vez de contar aqui pra vocês. Finalmente, eu resolvi gravar isso aqui pra vocês. Assim como muitas pessoas me ajudaram, eu espero ajudar vocês também, de alguma forma, né? Bom, eu até anotei umas datas aqui, porque tem muito tempo, então eu iria esquecer de alguma coisa, de algum ano, entendeu? Então é isso. Outubro de 2019, a pessoa que eu morava resolveu sair de casa. Eu morava em outra cidade, não morava em minha cidade, né? A cidade da minha família, não morava. Lá eu trabalhava e eu também tinha minha faculdade. Então eu trabalhava CLT e tinha minha faculdade também. E aí ele decidiu sair de casa. Parecia que meu mundo ia acabar ali naquele momento, né? Porque assim, a gente já tinha uma filha. No ano de 2019 ela tinha 4 anos, Maria Clara tinha 4 anos, hoje ela tem 9. E aí, como pra todo mundo, né, é difícil a separação, e não foi diferente pra mim, né? Então eu fiquei um pouco não, muito desesperada com a situação, né? E assim, foram alguns meses nessa situação, né, de tristeza, de choro, de não saber como que iria ser dali pra frente e tudo mais. As minhas primeiras atitudes foram não, na verdade o quê? Aceitar, né, aquilo ali, mas não querer saber de nada, né, não querer saber de nada, não futucar a vida em rede social, ficar perguntando para as pessoas, mas a gente tinha que conversar por conta de nossa filha, né? Então, o único contato era esse, para acertar as coisas, as visitas e tudo mais, né? Questão da pensão também, né? De valores e tudo. Então, a conversa era só essa. Eu não queria saber, fiquei com muita raiva mesmo, e eu acho que é normal, né? Pra todo mundo isso. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite, né? No fundo tinha alguma coisa acontecendo ali e acabou nisso, né? Mas assim, não querer saber de nada não adiantava, porque as pessoas vinham comentar alguma coisa ou mostrar alguma coisa sobre a pessoa, não adiantava. Não, nem me perguntava, quer saber? Não, simplesmente falava, mostrava, entendeu? Então falava que viu não sei onde, que viu viajando, que viu foto no Instagram com outra pessoa, já, não sei o quê. Então é isso, foi assim que eu fiquei sabendo, mas assim, eu não fui fazer investigação, né, de nada, porque eu não queria que me machucasse mais ainda, né. Então se já tinha acabado, pra que eu ia me machucar mais? Mas mesmo assim, eu fui muito teimosa, muito teimosa. Porque o que acontece? Eu fui pra internet, né? Pro YouTube, inclusive, porque rede social eu deletei não, eu excluí meu aplicativo de Instagram. Eu fiquei sem Instagram por mais de um ano, sem Instagram, porque eu precisava organizar minha cabeça, organizar minhas ideias, viver o momento meu ali, né? Mas eu fui muito teimosa porque, assim, eu, mesmo com tudo que tinha acontecido, eu queria outra chance. Ai, gente, eu tô contando coisa aqui que, na verdade, assim, eu acho que eu contei pra poucas pessoas, né? Porque eu queria outra chance, né? De fazer tudo melhor e tal, não sei o quê. Rezava muito pela pessoa. E aí a gente, depois de um ano, a gente conversou e resolveu voltar à distância, né? À distância ficou por um ano e novamente teve o fim.
né? Então, eu acredito acreditando, eu fiz de tudo, né? Tudo que eu pude, eu fiz pra tentar, né? Ter minha família de volta, né? Porque minha avó, minha mãe, né? Foram casadas, né? Minha mãe é casada, minha avó é falecida, mas meu avô paterno, né? Na verdade que eu tô falando. E minha avó materna também. E eles tinham a família, né? E aquilo era muito forte na minha cabeça de que eu tinha que lutar pela minha família. Por mais que coisas ruins tivessem acontecido, né? É, nós, seres humanos, podemos sempre tentar ser melhor, né? Pro outro. Mas aquilo só vinha de mim, né? Essa vontade era só minha. O outro lado tinha outras ideias, né? Então nunca que ia bater isso. Nunca que ia dar certo. Graças a Deus. Hoje eu vejo tudo com mais clareza, né? Tudo tem um porquê. E quando o casal não tem coisas em comum, não tem os mesmos objetivos de vida, gostos, afinidades, tudo mais, gente, não adianta, o destino vai se encarregar de acontecer alguma coisa, né? No meu caso foi uma coisa ruim, mas hoje eu vejo como, cara, nem me dói nem nada, sabe? Só assim, só lamento, mas fiz de tudo, fiz minha parte, né? Fiz minha parte. Mas assim, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Nada a ver. E a gente fica meio que cego, né? Tentando lutar por aquilo ali. E como o destino iria se encarregar de dar errado para poder depois minha vida dar certo de alguma forma, né? Sem a pessoa tá muito melhor. E graças a Deus por isso. Então, assim, tinha que acontecer alguma coisa de ruim, né? Pra eu finalmente aceitar que não era pra mim, minha história iria ser de outra forma, não iria ser igual a da minha mãe nem da minha avó e que eu iria quebrar ciclos ali, iria começar comigo, né? Eu tive muito isso na cabeça depois de um tempo com as ideias amadurecidas, né? Então foi isso, né? Para um relacionamento dar certo, eu acredito que tenham que ter princípios e valores, objetivos, gostos em comum, muita coisa, para poder dar certo, né? Então é isso. Deixa eu ver o que eu mais vou falar aqui, né? Nesse vídeo, porque vão ter outros vídeos falando sobre isso, né? Porque depois que tudo isso aconteceu, eu me fortaleci muito, fortaleci demais minha vida espiritual. Inicialmente, eu fiz aquele joguinho com Deus totalmente errado. Deus, eu preciso disso, Deus, eu quero isso, não sei o que, fazia várias coisas em intenção daquilo, mas Deus me queria de outra forma, graças a Deus por isso. Hoje eu entendo, né, que minhas orações não foram em vão, nenhuma oração em vão, mas Deus não dá tudo que a gente quer, mas tudo que a gente precisa, né, e eu tenho aprendido muito com isso. Eu acho que essas lições, né, essas coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem muito que tirar lições, aprendizados. Então é isso, eu tirei muito aprendizado disso tudo que eu passei. Me tornou mais forte, mais resiliente. Até questão de perdão também, né? Por mais que a outra pessoa não me pediu perdão, mas eu não precisava que ele pedisse perdão para eu perdoar. E eu não espero nada, né, da pessoa, porque assim, realmente assim, não tem nada a ver. Bom, eu até anotei umas datas aqui, porque tem muito tempo, então eu iria esquecer de alguma coisa, de algum ano, entendeu? Então é isso. Outubro de 2019, a pessoa que eu morava resolveu sair de casa. Eu morava em outra cidade, não morava em minha cidade, né? A cidade da minha família, não morava. Lá eu trabalhava e eu também tinha minha faculdade. Então eu trabalhava CLT e tinha minha faculdade também. E aí ele decidiu sair de casa. Parecia que meu mundo ia acabar ali naquele momento, né? Porque assim, a gente já tinha uma filha. No ano de 2019 ela tinha 4 anos, Maria Clara tinha 4 anos. Hoje ela tem 9. E aí
Como para todo mundo, né, é difícil a separação. E não foi diferente para mim, né? Então eu fiquei um pouco não, muito desesperada com a situação, né? E assim, foram alguns meses nessa situação, né? De tristeza, de choro, de não saber como que iria ser dali pra frente e tudo mais. As minhas primeiras atitudes foram não... na verdade, o quê? Aceitar, né, aquilo ali, mas não querer saber de nada, né? Não querer saber de nada. Não futucar a vida em rede social, ficar perguntando para as pessoas, mas a gente tinha que conversar por conta de nossa filha, né? Então, o único contato era esse, para acertar as coisas, as visitas e tudo mais, né? Questão da pensão também, né? De valores e tudo. Então, a conversa era só essa. Não queria saber, fiquei com muita raiva mesmo, e eu acho que é normal, né? Pra todo mundo isso. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite, né? No fundo tinha alguma coisa acontecendo ali e acabou nisso, né? Eu acho que eu fiz esse vídeo de forma muito resumida aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tá passando por uma situação parecida ou se conhece alguém que esteja passando por uma situação, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Ou você que já passou por alguma coisa parecida, deixe o seu comentário aqui para mim, é muito importante. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou também, espero que sim, né? Então você, por favor, vou pedir esse favor aqui a vocês, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui para mim. Vai ser muito legal te responder e ver o que você tá achando do canal. Vão ter mais vídeos relacionados a isso, relacionados à espiritualidade, a autoconhecimento também. Então é isso, maternidade, tudo mais, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!